Gilberto, qual o trabalho que você exerce hoje dentro da universidade? Em que você está atuando? Olha, eu trabalho especificamente mais ligado à área de saúde, curso de farmácia, Hum. e digo que eu sou um professor de PICs e PANCs. PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, e PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, nessas práticas, eu destaco as plantas medicinais. Então, plantas medicinais e alimentícias não convencionais. Ah. Gilberto, você atualmente você está num curso relacionado a cannabis medicinal ou eu estou enganado? Uma das questões uma das plantas que eu abordo com muito prazer é cannabis. Cannabis? Então é uma bandeira já minha, né, dentro da universidade, fora da universidade, a gente tem dado curso como extensão da universidade, junto com a OAB, junto com a prefeitura, junto com outras instituições também, para 70, 80, 90 pessoas estão fazendo nossos cursos, que são cursos que têm de 10 horas, 30 horas, 40 horas, 0800 e sai com certificado, principalmente para aquelas pessoas que precisam de habeas corpus, né? Aonde a gente Ah, aborda a questão da história da planta, a legalização da planta e da medicação, ensina a fazer uma extração também e o cultivo da planta, a gente fala bastante sobre a questão farmacológica, né, as formas farmacêuticas que se obtém. Então são 40 horas bem aproveitadas. você acredita que a cannabis, então, está para o século XXI, como a penicilina esteve para o século XX, como Siddhartha mencionou uma vez? Siddhartha, para mim, é um ídolo. Né? Siddhartha Ribeiro Siddhartha falou Ribeiro. isso no programa Roda Viva, tá? Só para dar a referência certa. Pode falar. E eu sempre comento dessa frase dele. Né? Sim. Eu acredito sim que nossos tempos são tempos difíceis, porque a humanidade sempre criminalizou uma planta. Criminalizamos chia, criminalizamos alho, criminalizamos cannabis. Nossa época é de 80 anos, passou a ser uma planta criminalizada em 80 anos, uma planta tem 12 mil anos, né, de história, de boa história. Mas sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que nós estamos abrindo as portas para uma medicina como a penicilina abriu as portas para a medicina que hoje nós conhecemos. Muito bom saber disso, Gilberto. E o vício em cannabis? O vício em cannabis ele pode existir, né? Se diz em 5%, está constatado que sim, pode acontecer. Mas esse vício, para a pessoa viciar em cannabis, ela tem que ter um mau direcionamento. Eu tenho uma opinião. E algumas pessoas têm esse mau direcionamento. Né? Até tomar consciência e, inclusive, pode-se reverter essa situação de vício, na maior parte das vezes, com o próprio cannabis. Gilberto, eu sou muito seu fã, meu amigo. Cannabis para livrar o vício de cannabis. E outros vícios também. Você sabe que isso me fez lembrar uma coisa que eu aprendi em filosofia. A diferença entre virtude entre a virtude e um defeito é a falta de ou o excesso de. É tudo a linha de uma mesma coisa. Perde o equilíbrio. Então, em cannabis, você acredita que as pessoas que estão viciadas foram mal orientadas? Acredito que houve, sim, um passo equivocado nessa história. Equivocado. Agora, esse vício de 5%, né, porque tem os experimentadores e tem aquelas pessoas viciadas. Aquele que gosta de fumar e uma repetidamente, vez na vida. três vezes por dia, ou então 30 vezes por dia.
E todas essas questões, nós temos que pôr assim, dividir esses vícios e dizer, pelo amor de Deus, o álcool vicia muito mais. Posso te falar uma coisa? Não, o tabaco vicia muito mais. Mas vamos parar por aí. Não vamos justificar o que vicia mais. A cannabis vicia. A cannabis é um remédio, está para o século XXI, que a penicilina esteve para o século XX, tá? Mas a maioria dos seres humanos adultos, hoje, que estão viciados em cannabis, começaram a usar cannabis durante a adolescência, tem conhecimento de causa. Começaram a usar cannabis durante a adolescência e sentiram um alívio muito grande mental. Eu, durante a minha adolescência, com a minha fritação, meu TDAH, tudo descontrolado, naquele frenesi, antes de eu começar a usar maconha regularmente, foi quando eu pesei 160 e tantos quilos durante a adolescência. Eu sempre fui um cara de extremos. Quando eu me convenci que usar cannabis era certo, fumado, eu passei a fumar 30 baseados por dia. Eu emagreci, mas eu passei a fumar 30 baseados por dia. Hoje, eu tenho 40 anos, eu sou um ser adulto. E durante o ano passado, eu recebi uma amiga com a filha dela para passar uns dias em casa. E eu vi muitas características de TDAH naquela criança. Eu estava com o meu medicamento, fazendo meu tratamento. Eu falei, poxa, vamos dar 2 gotinhas? A criança em 10 dias começou a ler e escrever. Ela tinha 10 anos e não suportava ir para a escola. Eu sei que em algum momento a cannabis me fez viciar nela, mas eu tenho certeza absoluta que a cannabis é um medicamento muito bom. Então hoje, você como ser adulto, saiba que fumar cannabis não é algo a se fazer como um ser humano adulto, tá? Nós somos exemplo para as nossas crianças. Nós devemos, como seres humanos, ser responsáveis com o nosso corpo, tá? E usar essa medicação da maneira correta. Não justifique o vício de fumar no vício de beber ou no vício do cigarro, ou seja, qual vício seja. Ser viciado não é bom. Cannabis é um remédio ótimo, mas ser viciado em qualquer coisa não é bom. Eu posso... Mas, Thomas, deixa eu fazer um parênteses. Acho que tem que salientar uma questão aqui, né? Você está colocando de maneira corajosa a tua experiência, e aí vai a experiência de várias pessoas. Contudo, nós temos que pensar o seguinte: a medicação de cannabis não vicia. Ela, enquanto óleo, artesanal ou não, ela não vicia. A gente pode parar de tomar essa medicação hoje, por exemplo, e não estou viciado. Agora, sim, né, de uma maneira que o pessoal chama de recreativo, que também pode ser medicação, por outro lado, ela também pode viciar. Só queria fazer essa observação que eu achei interessante, para nós não misturarmos assim os assuntos. Sim, claro. Então, gente, o que eu percebo é que todas as pessoas adultas que fumam cannabis hoje sentem um alívio ao fumar cannabis. E começaram a fumar cannabis durante algum momento da sua juventude, naquele frenesi mental, e começaram e sentiram alívio e encontraram nela um remédio. Mas eu sei que nós hoje, seres humanos adultos, estamos animados com a possibilidade de fumar cannabis finalmente de uma maneira legal. Afinal, você deixou de trabalhar em algum lugar porque você usava cannabis, você brigou com a sua família, você se afastou da ideia de Deus por causa do cannabis, porque a igreja falava que cannabis não era errado, você teve que sair da sua igreja, tá? Então, hoje nós encontramos prazer
no nosso remédio, mas um prazer de forma viciosa. Eu costumo comparar a cannabis fumada com um calor de uma fogueira e a cannabis em óleo com o calorzinho do sol. Você está aquecido, você não precisa se aquecer mais do que o sol te aquece. Mas a gente está acostumado a se aquecer com a fogueira e aí a gente precisa de mais combustível. Então hoje eu falo para você, ser humano, não é natural fumar. Não é natural fumar, não existe nenhuma planta, flor ou fruta que foi feito para fumar. A gente aprendeu a fazer isso em algum momento e hoje a gente fuma. Então, eu hoje ainda, depois que eu me reconheci como uma pessoa que necessitava de cannabis, eu corri atrás do meu tratamento de forma legal, me associei, tirei o meu laudo da Anvisa e fiz todos os passos que precisava. Mas agora que a cannabis está em vias de se liberar, lembre da sua responsabilidade como ser humano adulto dentro dessa sociedade e dê o exemplo para as crianças. Cresça como ser humano e pare de usar cannabis com cannabis, tomando óleo. Use cannabis da forma medicinal, do jeito que a gente deveria ter aprendido desde a infância, desde a época que eu tinha dificuldade de aprender a ler e eu cresci sem ler livros, acreditando que eu não sabia, que não gostava de ler, tá? Então, cada dificuldade social por ser um viciado em cannabis e cada dificuldade mental por não estar com o meu remédio, eu acho que a gente pode solucionar tudo isso com essa liberação, estando e sendo exemplo na nossa comunidade. Eu gostaria de falar isso porque eu estou com o propósito de agora só usar cannabis via de óleo, tá? E como ser humano deve ser um ser responsável e eu a vida inteira sofri com o ato de ser viciado em cannabis, restaurantes que eu não posso ir, lugares que eu não posso frequentar, enfim. Eu gostaria de compartilhar essa dificuldade com os nossos ouvintes e eu gostaria de pedir que quem for ouvinte e que for usuário de cannabis não se justifique certo, porque algo dentro de você fala que a cannabis é certa, que a cannabis é linda, que a cannabis é pura, mas algo dentro de você fala que não é certo fumar na frente de uma criança. E nós nos escondemos da criança nessa primeira fase, onde ela ainda não reconhece os nossos defeitos. E assim que ela começar a reconhecer, você pode ter certeza que ele vai ser um adolescente pronto para a indústria de cannabis recreativa, tá? Então, a ideia é a gente fazer isso da forma mais responsável possível. E para quem planta cannabis em casa, com agora... habeas corpus. Com habeas corpus e parece que descriminalizaram alguns pezinhos, né? Ah, tá descriminalizado. Tem um mínimo. Existe técnicas de você fazer cannabis caseira, que você pode encontrar pela internet, que você pode fazer o curso do Dr. Gilberto. E o Dr. Gilberto, com certeza, o que ele te ensinar tá certo. Tá? Esse cara, ele tem muita responsabilidade com o trabalho onde ele está. Quer concluir, Gilberto, com algo? Não, eu acho interessante só comentar em relação a cannabis. Eu acho que você colocou de maneira emocionada todas essas questões. Porque eu sofri já com os meus vícios, Gilberto. Nós mesmos já fizemos curso de terapeuta junto e por muitas vezes eu saí mais cedo para poder fumar. Uhum. Pode ir. E a pressão do dia a dia, de todas essas coisas, né? Algumas pessoas, elas precisam desse amuleto, dessa planta, né? É uma planta que te empodera, é uma planta de poder. Mas cannabis, eu acho que daqui a 10, 15 anos, dificilmente um de nós não venhamos experimentar uma medicação de cannabis. Claro, a cannabis né? Então, ótima. Assim, eu digo para os meus alunos,
e não só para os meus alunos desses cursos todos, né? Teve uma geração que deixou o legado de uma cidade para as outras gerações. Teve uma geração que deixou um legado que foi uma ponte para as outras gerações. A minha geração, nós deixamos um legado que foi o SUS. Eu sou muito feliz e digo que, poxa, a minha geração conseguiu deixar o SUS e a Constituição do Brasil, nos anos 80, né? Depois, as outras gerações que vieram, elas conseguiram trabalhar a questão da inclusão social, né? No começo do século, fazer inclusão social e toda a revolução que veio. E eu fico pensando, e essa geração de agora? O que pode deixar? Particularmente, eu acho que seria um grande ganho se houvesse, então, a legalização, a descriminalização real de cannabis. Se essa geração fizer isso, vai ser muito bom. Não, gente, olha só. Pessoal, para começar... Enquanto medicação, né, eu tô falando. Para começar, gente, todo mundo aqui, nós adultos, de 30 a 50 anos, que frequentou algum lugar, teve algum tipo de experiência com cannabis e sabe que a cannabis não era o cigarrinho do capeta, como se dizia quando eu era criança, né? E aí, quando você percebe mentira, você quer futucar lá, né? E aí todo mundo percebe. E agora que nós temos essas experiências, quem vai escrever as leis somos nós. Nós somos os novos... Nós somos o auge da sociedade. Não da sociedade. Cada vez mais as rédeas da sociedade. Não da sociedade. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas de 30 a 50 anos são pessoas que estão em melhores posições de economicamente ativa. Abaixo disso, ou o jovem tem pouca experiência, ou o maduro já começa a ser jogado para escanteio, tá? De 30 a 50 anos, nós temos a população economicamente ativa, tá? Essas pessoas que usam cannabis de maneira recreativa, tá? Essas pessoas detêm a economia do Brasil, tá bom? Essas pessoas, elas podem pagar por cannabis recreativa. E logo, quando for liberada, elas vão pagar e com muito prazer, tá? Vão usar cannabis recreativo com muito prazer. E a cannabis medicinal, que hoje está na mão das associações de forma, não vou falar caseira, porque é uma forma muito responsável que cada associação faz. Mas, assim, de forma ambulante, né? Tá pelas associações. Hoje, no momento, quem detém poder de fazer o remédio é a associação e a grande indústria. Logo, quando for liberada, eu tendo a acreditar que eles vão querer tirar o poder das associações. Eu tendo a acreditar que a associação não vai poder vender remédio de cannabis, porque agora vai ter remédio de cannabis na farmácia. Eu tenho medo que o remédio de cannabis fique 400, 500, 600 reais e a criança continue não tomando e a criança seja um adolescente que vai ter admirado o pai que fuma e a criança vai ser um ótimo cliente para a crescente indústria recreativa do cannabis. Então, eu acredito que existe sim, como Platão diz, uma ideia perfeita relacionada à liberação da cannabis. E a ideia perfeita é a gente poder usufruir da medicina, tá? Tendo a consciência humana que nós devemos ser exemplo, tá? Para que daqui a pouco as gerações futuras não transformem a cannabis o que foi o cigarro na década de 80 e 90, tá? Eu tenho muito respeito pela planta que me ajudou a sobreviver enquanto eu não sabia o que era viver, tá? E posso ter certeza que eu só cheguei a um grau de consciência para entender livros ou fazer qualquer coisa depois que eu comecei a me tratar de forma séria com a cannabis medicinal. Responsável, né? Responsável.
nunca experimente uma cannabis que não seja feita de forma responsável. Por favor, gente, eu já passei por muitos problemas relacionados à proibição, tá? E hoje eu quero que todas as crianças, todos os adultos, todos os idosos tenham direito de usar cannabis da forma que lhe couber e que tenha a consciência de usar a cannabis da melhor forma para o seu corpo. Eu gostaria de ter tocado nesse assunto até porque como você é um profissional da cannabis, da farmácia, e hoje você, como todos os profissionais coerentes, sabem que a cannabis é o grande astro do nosso organismo. São mais de 200 doenças que sugerem que a cannabis seja eficiente, Gilberto. É incrível, parece... Que é isso? Parece aqueles lixir de charlatão, né? Poxa, o negócio cura a fibromialgia. Não, ajuda a fibromialgia. Parkinson. Não, ajuda em Parkinson. Tratamento de câncer. Ajuda sim. A criança com autismo. Ajuda. TDAH. Ajuda. Poxa, o negócio terapia, é de Deus. É uma terapia experimental. E a gente pode pensar que é uma panaceia, porque ajuda tudo, né? Mais de 200. O que é isso? Mas na realidade, essa maravilha da natureza, ela é tão ampla assim, o espectro dela, porque ela trabalha nos problemas de mitocôndria, nos problemas de membrana celular. Então, por exemplo, uma doença que é um problema de membrana celular, vamos ver aqui, diabetes. Cannabis, ela ajuda muito no diabetes. Por exemplo. Imunidade, né? Eu já ouvi falar. Sim, porque lá no nosso sistema imune, nós temos os receptores, né? CB1, CB2, tem toda a questão do sistema endocannabinoide. E de qualquer maneira, assim, para encurtar o assunto, como que cannabis ajuda tudo isso? Como? Ela busca o ponto de equilíbrio aonde não está acontecendo equilíbrio no nosso organismo. Essa é a questão. Então eu tenho um desequilíbrio para mais ou para menos, né? E vamos colocar uma questão como, por exemplo, aqui, glaucoma, endometriose, né, diabetes. Então, lá ela vai agir através do nosso sistema endocannabinoide. Então a gente tem cannabis dentro, é isso? Endocannabinoide? Endo é dentro, né? Nós temos, porque até então nós temos sistema digestivo, né, digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, e no finalzinho dos anos 80 do século passado se descobriu que nós tínhamos substâncias e nós tínhamos receptores, e agora, já no começo desse século, se formou a ideia de que nós temos um outro sistema, como nós temos esses que eu citei agora, respiratório, digestório, né? Nós temos um sistema endocannabinoide. Porque nós temos substâncias, nós produzimos substâncias dentro de nós similares às substâncias que nós encontramos do nosso organismo. É. Caramba! Então quer dizer que a cannabis fora... ela pode ser entendida por nosso organismo como a cannabis dentro. Exato. Caramba, Gilberto. E dessa maneira, tem todo um complexo, né, de desencadear isso, aquilo, bioquímica, mas sem falar na bioquímica da história, né, nós podemos dizer isso, que ela procura a harmonização do nosso organismo aonde está desarmônico. Né? Então nós vamos lá, uma pessoa que tem TDAH, né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Lóbulo frontal, dopamina, essas coisas todas. Está disparando muito isso, pouco aquilo. Né? E o sistema endocannabinoide não está dando conta. O nosso sistema não está dando conta. Então, o que a gente faz? A gente pede ajuda a uma planta, né, que é a cannabis, e ela vem como medicinal, e ela vem e atua, porque
as substâncias de cannabis, elas são muito próximas às nossas anandamidas que nós temos aqui dentro de nós, que também são substâncias canabinoides, né? São substâncias com 21 carbono, em 3 anéis, e então, como ela está mimetizando, ela vem e se acopla, ela se complexa a esse receptor, e ali ela faz o seu trabalho. O seu trabalho de quê? Simplificando, de harmonizar aquela questão. Eu, em sala de aula, nesses cursos que eu estou falando, que eu digo para os meus alunos, que eu digo isso, para esses cursos, eu digo o seguinte: vamos pensar numa coisa. Está acontecendo um problema sério, né? Está descarregando muito dopamina. Então, vamos pensar naquela pessoa que vai bater palma. Então, fica batendo palma. Todo mundo batendo palma junto. A ponte cai. A pessoa adoece. Agora, se nós conseguirmos fazer, esse exemplo didático não é meu, mas eu uso ele. Se nós conseguirmos fazer com que cada um bata palma de maneira descompensada um do outro, todas as pessoas vão continuar batendo palma, só que a ponte não cai. E é isso que cannabis faz. Ela procura esse equilíbrio dentro de nós. O equilíbrio é cada um no seu lugar, no seu momento, né? E isso é particular de cada um. Né? Então, pode ser que para uma pessoa, falando em óleo, né, forma farmacêutica oleosa, sublingual, pode ser que para uma pessoa seja 2 gotinhas, para outra seja 3 gotas. Pode ser que para uma tenha que ter mais CBD, a outra menos CBD. É experimental. Mas, na minha opinião, vale a pena, e hoje nós temos, né, 3% dos médicos... É experimental, mas é bem eficiente, né? Não, é experimental porque você vai ter que chegar num ponto para dizer: este é o ótimo, ideal. Este é o ideal. É isso. Gilberto, eu queria dizer que foi um imenso prazer estar com você aqui hoje. O papo de cannabis renderia mais ainda, porque eu acho que é um assunto que precisa ser dito, ainda mais agora que vai ser liberado, para a gente não se justificar. Liberado depois. Agora, porque assim, a gente vê que tá andando para isso, né? Então não tô falando... Sim, entendi. Tá? E aí a gente não pode se justificar e nem se apoiar e nem ficar feliz com o nosso vício, e muito menos esconder dos nossos filhos. Aproveitar o momento, usar a cannabis de forma certa e encontrar seu medicamento da forma correta. Eu tenho certeza que o óleo ele é absorvido de forma melhor do que a cannabis fumada, né? Pelo organismo, até mesmo pelo tempo da digestão e o tempo do... Então é isso, gente. É o especialista e o cara que tem conhecimento prático no assunto. Vamos parar de fumar cannabis logo e vamos assumir nosso papel dentro da nossa sociedade agora. Tá? Hoje a gente ficou só com o plano das crianças. Semana que vem eu pretendo trazer uma advogada aqui, uma pessoa que está advogada, que ela vai poder falar com o olhar jurídico das leis que são feitas pelo município, quais sugestões filosóficas que a gente pode fazer, porque assim, filosofia não é imposto. Então, eu acho que ninguém precisa ter uma lei para ser humano. Mas o que a partir hoje a gente viu a partir de um prefeito com as crianças, mas a partir dessa legisladora, né, o que a gente pode melhorar dentro do nosso município. Então ficamos, só para resumir, isso aqui ainda vai virar um planinho, TDAH assim, idosos na escola, tentar aumentar o senso de orgulho. Aqui a primeira sugestão foi cultura, e levar a nossa cultura com música clássica, enfim. O Gilberto deu algumas de educação ambiental, também alguns exemplos de educação ambiental, e respeito ao meio ambiente, né? Respeito humano, respeito a tudo. E visitar o museu, tá? Que é o Museu Sítio Arqueológico Sambaqui Tarioba, que é o nome da concha. Ah, sim. Então é isso, gente. O nosso primeiro programa fica por aqui. Gilberto, muito obrigado. Pessoal,
qualquer desajeito, a gente vai adquirindo experiência com o tempo para fazer um programa com muito carinho para filosofar com vocês, tá bom? Um grande abraço, agradecimento na tela, por favor, tá? E vamos exercer nossas virtudes durante essa semana. Qualquer coisa, aperta o sininho, segue a gente, deixa o seu like e o seu comentário lá no canal, tá bom? Tchau, tchau.